Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e meditação nesse lindo momento que o nosso planeta passa, que é a lua cheia em Touro. Nós falamos muito superficialmente sobre a lenda de Vesak nos últimos 2 dias. Coloquei alguns links aqui para vocês. Por favor, quem se interessar, procure, porque o que nós falamos aqui é o superficial do superficial. E tem muita coisa linda a ser estudada. Então, procurem, se isso fizer sentido para vocês, procurem mais informação, porque é um momento ímpar que nós podemos trazer muito mais consciência para a nossa vida e com isso contribuir muito mais com a elevação de consciência no nosso planeta. Bom, hoje nós vamos falar sobre o trabalho de Hércules em Touro. Mas o que o trabalho de Hércules em Touro tem a ver com o festival de Vesak? Para isso, como nós vamos falar aqui em super poucos minutos, eu convido vocês a participarem hoje à noite do nosso estudo do trabalho em Hércules. O querido Paulinho, a fofa da Lígia vão conduzir esse estudo para nós hoje no Zoom. E eu vou colocar o link aqui embaixo também, o ID, e vocês podem acessar e participar conosco, 19h30, tá bom? Aí vocês vão ter uma visão muito mais ampla, muito mais profunda do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, o trabalho de Hércules em Touro, ele diz respeito ao correto uso e domínio da matéria. O trabalho em si trata de Hércules capturar um touro que é sagrado e que mora na ilha de Creta, foi presente de Netuno, o rei das águas, ao rei de Creta. E ele vive num labirinto, a ilha de Creta é um labirinto. E o trabalho de Hércules e o rei de Creta queria matar esse touro. Então o trabalho de Hércules é capturar o touro, montar esse touro, dominá-lo e conduzi-lo através das águas do oceano até o continente. E Hércules faz isso com sucesso, como nós vamos ver. E aí a gente se pergunta, mas o que isso tem de espiritual? Onde está? Qual a relação com meditação? Qual a relação com espiritualidade? Qual a relação com lenda de Vesak? Né? É tudo a ver. Os trabalhos de Hércules na mitologia, na visão espiritualista, é o caminho, Hércules representa cada um de nós. Hércules é meio homem, meio divino, né? Então nós somos humanos, matéria, e somos divinos, somos seres espirituais. Então Hércules representa cada um de nós. E os 12 trabalhos de Hércules são uma simbologia, são um símbolo daquilo que nós trilhamos ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, os 12 trabalhos de Hércules simbolizam a evolução espiritual da humanidade. Então, vamos começar a pensar um pouquinho sobre cada um desses aspectos do nosso trabalho aí de Hércules. Primeiro, essa ilha, Hércules tem que capturar esse touro, né? O touro, ele representa a matéria. Ele é robusto, um touro é robusto, né? A robustez do touro representa, simboliza a matéria. Significa os nossos apegos, os desajustes com os quais nós lidamos com a matéria. É isso que essa robustez dele, né? Os nossos apegos são fortes, né? Os nossos desajustes às vezes são robustos. Então, só que esse touro, ele também é sagrado.
porque a matéria, ela é sagrada. Então esse touro não deve ser morto. Nós não devemos matar a matéria, e esse é um grande equívoco no caminho espiritual, que muitas pessoas matam a matéria, desconsideram a matéria. Ninguém faz verdadeiramente o caminho espiritual sem vivenciar em plenitude o seu momento material. Não é à toa que nós vivemos num mundo material. Então nós temos que dar à matéria o devido peso. Então o trabalho de Hércules, a solução não é matar a matéria, não é desconsiderar, é montar, dominar e reorientar. A ilha, nos seus labirintos, a ilha não é um lugar separado do continente. A ilha representa a vida física, representa a vida como nós a conhecemos e muitas vezes como nós a vivemos, em toda a separatividade que existe no nosso mundo, a competitividade. Então, tudo isso nos separa e não nos une. Tudo isso, o labirinto, ele tem um significado de ilusão. Nós nos perdemos nas ilusões da vida. A vida é cheia de labirintos, a vida é cheia de ilusões e muitas vezes nós ficamos nesses labirintos da vida perdidos em ilusões, perdidos aí em convites emocionais. Então, o trabalho de Hércules é levar o touro da ilha, da separatividade, do ego, do egoísmo, do apego à unidade, ao todo, à coletividade. Então nós vamos trabalhar do individual, do competitivo, do isolado, ao todo, a colaboratividade, a universalidade. Então nós vamos entendendo, aqui está ventando bastante, que esse é realmente o caminho espiritual da humanidade. Então, vencer esse labirinto das ilusões, vencer o mar. Hércules monta o touro, ou seja, domina a matéria. E aí ele tem que vencer, atravessar o mar para chegar no continente. O mar, as águas, o que representa? A instabilidade das nossas emoções. As ondas do mar, né? Os movimentos da água, o ir e vir das nossas emoções. Um dia nós estamos lá em cima, um dia nós estamos lá embaixo. Então, é essa instabilidade que precisa ser vencida para chegarmos na totalidade, na unidade, no uno, no sermos todos por um, na colaboratividade. Então, a espiritualidade, o que é ser espiritual? O que é o caminho espiritual? Sair da ilha para o continente. Esse é o verdadeiro caminho espiritual. Nós sairmos do pessoal para o coletivo. Sairmos daquele olhar que só enxerga nós mesmos, diferente daquele auto-amor que nós falamos outro dia. Nós agora estamos falando do ego, do umbigo, né? Como as pessoas falam, do enxergar-se, enxergar só a si mesmo. Quando nós nos amamos, quando nós temos auto-amor, esse olhar interno de auto-amor, ele é um olhar extremamente compassivo. O egoísmo é um olhar extremamente destruidor. Nós somos egoístas quando nós prejudicamos os outros para salvaguardar algum interesse nosso. Nós temos auto-amor quando nós olhamos internamente para nós nos aceitamos e, consequentemente, nós aceitamos o outro. E todos vivemos bem. Então, esse é o caminho da espiritualidade. Percebem que é um caminho de iluminação?
nós nos iluminamos, nós saímos nós reorientamos os nossos desejos. O grande ensinamento do Buda, qual que é? O desapego. Através do desapego, nós nos iluminamos. O grande trabalho de Buda foi esse. O grande trabalho de Jesus, do Cristo, é o amor, o ensinamento do amor. Então nós nos iluminamos através do desapego, desenvolvendo o amor em cada um de nós. Esse é o grande chamado desta pandemia. Esse é o grande chamado desse momento de Vesak. Esse é o grande momento em que nós, através da constelação de Touro, nós recebemos, aflui à Terra toda essa potencialidade de luz e de amor, de trabalhar o desapego, de sair do pessoal para o coletivo, de enxergar o outro. Acredito que nunca, em nenhum momento outro da história da humanidade, nós olhamos tanto para o outro. Que nós possamos cada vez mais atender a esse chamado, responder a esse apelo e viver cada vez mais no continente, sair dessa ilha de ilusões e viver no continente. Vamos então fechar os nossos olhos, encontrar uma posição que seja confortável, agradável. Inspirar profunda e lentamente. Fazer aquele alinhamento inicial de trazer conforto, equilíbrio para o nosso corpo, conforto e equilíbrio para as nossas emoções e pensamentos. Dessa forma, nessa coerência, nessa integração, nós voltamos o nosso olhar ao ponto entre as sobrancelhas, criamos a estrela dourada de 4 pontas, simbolizando essa coerência, essa quietude. E dessa forma acessamos o nosso melhor. Esse centro avançado de consciência que é o eu, a nossa verdade, a nossa grande realidade. E nos sentimos banhar em luz, amor e vida espirituais. Nos envolvemos nessas qualidades espirituais, as percebendo circularem no nosso corpo físico, emocional e mental. E as convidamos a se concentrar no ponto entre as nossas sobrancelhas. Nos enxergamos como um grupo e formamos um grande círculo e compartilhamos com o nosso irmão à nossa direita essas qualidades, formando assim um anel de luz dourada a partir do ponto entre as nossas sobrancelhas. Todos nós unidos por esse anel, circulando luz, e nós meditamos como um.
circulando o amor espiritual e nós amamos como um, circulando vida, propósito de vida e nós servimos como um. Esse circular no sentido anti-horário dessas qualidades cria um vórtice ascendente e alcança um outro centro avançado de consciência criado a partir da união de todos nós. Essa consciência grupal, a alma grupal, que nós podemos reconhecer por sua qualidade de amor e sabedoria, que afluem por esse espiral e se irradia em cada um de nós. Fortalecidos como grupo, em amor e sabedoria grupal, nós percebemos que existem muitos outros grupos, inúmeros outros grupos como nós, que se unem a serviço da humanidade. Podemos chamá-los de grupos de servidores mundiais. Percebemos que esses grupos formam pontos de luz envolvendo todo o nosso planeta Terra e nos reconhecemos como um ponto de luz. Esses pontos de luz formam uma rede de trama triangular envolvendo todo o nosso planeta. E a partir desses pontos surgem fios de luz dourada que se elevam acima da Terra, formando um grande cabo de luz dourada que atinge um centro de consciência ainda mais elevado. A consciência planetária, a alma planetária, que pode ser reconhecida como um centro avançado de amor, composto por todos os seres que zelam e cuidam da Terra, todos os grandes seres. No centro dessa esfera, nós podemos ver o Cristo, focalizando todo o amor de todos esses seres. E nesse momento especial de lua cheia, o Cristo se conecta a uma esfera ainda mais elevada, um centro ainda mais elevado de consciência. Aquele lugar onde a vontade de Deus é conhecida. E do coração de Deus aflui amor espiritual, esse amor divino, focalizado no Cristo, que o distribui através desse cabo de luz dourada a todos os grupos de servidores mundiais. Nós nos colocamos como receptores desse amor. E nesse momento, irradiamos essa magnitude amorosa a todo o nosso planeta. Todos os homens de boa vontade,
todas as iniciativas para o bem, todos os grupos que trabalham pela elevação de consciência do nosso planeta. Que nesse momento, todas essas pessoas, com sua consciência voltada para o alto, recebam essa luz e o amor, para que elas possam ser centros radiantes dessa expressão divina e possam tocar os corações mais endurecidos, as mentes mais escurecidas, despertando num trabalho de formiguinha a humanidade para a luz. E assim então, sintetizando o nosso trabalho de hoje, nós entoamos a grande invocação. A cada estrofe, nós invocamos, nós clamamos. E a cada momento de pausa pós-estrofe, nós percebemos a evocação, a resposta, chegando a toda a humanidade. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Se alguém se sentir confortável entoando a sílaba sagrada Om, pode fazê-lo nesse momento. Om.
Façamos uma respiração mais longa, profunda. Vamos acordando os nossos sentidos, o nosso corpo. E no tempo de cada um, reabrindo os olhos. Gratidão, meus queridos. Fica aqui o convite para vocês se unirem a nós hoje à noite, no nosso estudo do trabalho de Hércules em Touro, com Paulinho e a Lígia. Será maravilhoso, vocês não imaginam o que é esse estudo. Em tempos de pandemia, nós estamos fazendo isso pelo Zoom. Mas assim que a nossa vida se regularizar, assim que nós atendermos a esse apelo e essa pandemia puder passar, nós estaremos lá no Espaço Alma Sagrada da Vera Vívolo, lá no Gramado, fazendo esse estudo presencialmente. E convidamos todos vocês a participar de todos os trabalhos de Hércules, de todos os estudos dos trabalhos de Hércules. Toda sexta-feira à noite, iniciando às 19h30, lá no Alma, hoje por Zoom. Gratidão. Muito obrigada. A luz que reside em mim saúda a luz que reside em cada um de vocês. Namastê.